nós podemos sentir a presença dele, porque ele habita em nós através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então presta atenção, hoje não tem, mas nós temos a presença de Deus manifesta, de Cristo manifesta em nossas vidas. A palavra de Deus diz: onde estiverem dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Então, nós vemos que o Senhor se reúne quando nós nos reunimos. Então, Betânia era um lugar de comunhão, era um lugar de festa, era um lugar que se reuniram em torno de Cristo. Sabe, hoje nós estamos aqui por causa de Cristo, amém, irmão? Você não veio aqui me ver, você não veio aqui porque esse prédio é maravilhoso, porque não é. Nós vamos mudar mesmo, amém, irmãos? Você não está aqui por causa de nosso instrumental, a nossa caixa de som. Não, você está aqui por causa de Cristo, por causa de Cristo. Porque você encontrou com Cristo. Cristo mudou a sua história. Então, Cristo é o ponto central. Então, Betânia se tornou um lugar de comunhão. É um lugar de festa, é um lugar de celebração. Quantos estão felizes aqui, irmãos? Você sabe, tem irmãos que vão para a igreja como uma ovelha muda, vai para o matadouro, né? Ele, nossa, a porta é estreita, eu vou para a igreja hoje, eu tenho que ir para o culto. Não, nós viemos para fazer festa. Nós pulamos, cantamos, gritamos, dançamos. Por quê? Porque aonde Jesus está, irmãos, há verdadeira alegria. Aonde Jesus chega, a festa começa a acontecer. Então, todo culto é um lugar de festa, de alegria, de comunhão, de relacionamento, de estarmos sentados à mesa, comendo da palavra, se alimentando da palavra. Então, Betânia se tornou um lugar de comunhão. Mateus 8,20, não precisa abrir. Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas agora ele encontrou uma casa onde havia muitas pessoas ao redor dele na mesa para ouvirem a sua palavra, para comer de Cristo. Mas então diz que essa ceia foi dada em Betânia. Você sabe o que quer dizer Betânia? Betânia quer dizer casa da aflição ou casa da pobreza. E você sabe, essa é a visão do mundo para conosco, igreja. O mundo nos olha e fala: que desperdício. Que desperdício, domingo de sol, você está no culto da manhã, no culto da noite. Que desperdício essa vida de viver na igreja, ir para encontro, pagar para ir para encontro, perder um final de semana. Que desperdício. Mal eles sabem o que nós temos aqui dentro. Porque o mundo procura alegria. O mundo procura... Sabe, por que os jovens estão no mundo? Eles estão em busca de diversão, de alegria. Mas essa alegria que o mundo produz não é uma alegria que é eterna. Não é uma alegria verdadeira. Você sabe, a droga produz uma alegria. O êxtase da droga, ele produz algo. A bebida produz algo. Mas é limitado, é momentâneo. É aquele momento ali, aqueles minutos ali e tudo passa. Mas quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, quando nós estamos reunidos, a alegria que Deus libera sobre as nossas vidas, ela é eterna, ela não passa. Você não precisa de nada para se tornar feliz, só o Senhor já é a sua alegria, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele produz essa alegria. Então, o mundo vai te ver como alguém triste, como alguém sofrido. Oh, vai para a igreja, né? Puxa, que triste. Não, irmãos, que alegria. Você está alegre por estar aqui esta noite? Os irmãos vêm de Goiânia, são crentes, mas tem que vir para a igreja também, porque domingo sem culto, irmãos. Não é domingo. Não é domingo. Não tem, eu tenho que estar. Está no sangue, está dentro de nós. Então, Betânia aponta para a casa da aflição. Mas quando Jesus entra na casa da aflição, a tristeza se converte em alegria, a morte se transforma em vida. Eu quero declarar: o Senhor está aqui esta noite para mudar totalmente a história da sua vida, os paradigmas que você está enfrentando, as crises que você tem passado. O Senhor quer mudar. Mas aí nós vamos continuando lá, João 12:1, diz o seguinte: havia alguns personagens nessa ceia. E eles nos mostram muitas coisas, a partir do verso 1. Eles nos mostram muita coisa. Diz que lá também estava quem, irmãos? Lázaro. Quem era Lázaro? João 11. Lázaro
foi aquele que Jesus ressuscitou da morte. Lázaro passou 4 dias morto, mas o Senhor ressuscitou Lázaro. Isso aponta para quem, irmãos? Estou falando que é uma forma alegórica de ver a igreja. Alegoria é pegar um personagem, um símbolo, e trazer não uma forma literal, mas para que a gente tenha um conhecimento e extraia algo profundo da palavra. Lázaro aponta para nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. A palavra de Deus fala sobre isso. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus nos encontrou e nos deu vida. Você estava morto, mas hoje você tem vida. Você, sabe, estava separado. Você estava isolado. Você estava no lugar de esquecimento, mas o Senhor foi até você. E o Senhor te amou de tal maneira que Ele entregou o Filho dele por você. Ele te amou de tal maneira. Ele te encontrou. Então, Lázaro, aponta para mim, para você. Estávamos mortos, mas hoje nós temos vida. Hoje nós podemos voltar a sonhar. Agora, Lázaro é um testemunho ambulante do poder de Deus. Você sabe, religião não pode ressuscitar Lázaro. Placa de igreja não ressuscita Lázaro. Organização religiosa não ressuscita Lázaro. O que ressuscita Lázaro é Jesus vindo em direção a ele. Eu quero te falar, organização nenhuma vai mudar a sua vida. Placa nenhuma vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é quando você tem um encontro com Jesus. Quando Ele tem até você e você estende a mão. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Hoje, a sua vida pode começar a ser transformada. Porque Jesus está aqui esta noite. E Ele quer transformar, Ele quer mudar a sua vida. Agora você só precisa aceitar o Senhor e deixar que Ele mude a sua vida. Então, de um banquete, Lázaro era morto. Mas agora ele está sentado à mesa, desfrutando de algo sobrenatural. Eu profetizo que chegou a hora de você desfrutar de coisas extraordinárias na sua vida. Você era um morto como Lázaro. Sabe, Lázaro era um testemunho ambulante do poder de Deus. Sabe, por onde Lázaro passava, meu Deus, ele não morreu, está vivo, está vivo. Sabe, você vai passar pelas ruas, vão falar para você, olha lá, estava endividado, mas agora Deus mudou a vida dele, estava desempregado, mas agora está com emprego, estava com câncer, mas agora foi curado em nome de Jesus, estava enfermo, não podia ter filho, mas agora tem filho. Por quê? Isso é só Jesus que pode produzir nas nossas vidas, e Ele quer produzir. Então, Deus vai usar você, que estava morto, para produzir um impacto por onde você passar, porque você vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. Então, Lázaro está aqui, ó, sentado no banquete. Lázaro está desfrutando da presença. Sabe, irmãos, há um lugar de presença para nós. Sabe, Jesus curou um cego. O cego falou assim, quem te curou? Perguntaram para o cego, quem te curou? Aí o cego falou assim, ó, quem me curou eu não sei. Mas eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Lázaro falou, podia falar a mesma coisa. Eu não sei. Ele sabia quem curou, quem ressuscitou ele. Ele falou, eu estava morto, agora eu vivo. Esse é meu testemunho. Mas você sabe, esse testemunho é muito poderoso de Lázaro. Mas você sabe que havia uma trama para matar Lázaro? Quem queria matar Lázaro, irmão? Sacerdotes da época. Porque muitos começaram a crer em Jesus por causa de Lázaro. Isso tem a ver com a minha vida e com a sua. Muitos vão olhar para a sua vida e vão ver a mudança na sua vida e eles vão querer Jesus por causa do que está acontecendo na sua vida. Por isso, se prepare, porque Deus vai fazer muito na sua vida. Para quê? Para que as pessoas vejam você e queiram ter a vida que você tem por causa do poder de Deus. Então, os sacerdotes queriam matar lá. Sabe, a religião sempre quer matar o mover de Deus. A religião, porque a religião, ela coloca Jesus numa caixinha, o Espírito Santo numa caixinha, e ó, tem que ser assim, 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 assim. Não, não tem que ser assim. Nós temos que dar liberdade para o Senhor agir nas nossas vidas. Talvez você foi um dos maiores pecadores. Talvez você foi um dos maiores pessoas assim, sem direção da sua vida. Você fez coisas horríveis. Mas se o Senhor olhar para você, o Senhor te escolher,
o Senhor vai levantar você para ganhar multidões através da sua vida. Esse é o poder da ressurreição. Então, todos nós éramos como Lázaro. Todos nós estávamos mortos em nosso pecado, mas recebemos a vida, recebemos a ressurreição. Então, isso aponta para o novo nascimento. Lázaro aponta para o novo nascimento. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que se fez tudo novo. Você está preparado para o novo? Tudo novo se fará na sua vida. Creia nisso. Amém, irmãos? Mas esse jantar, João não diz, mas Marcos 14 diz que esse jantar foi na casa de Simão, o leproso. E é muito interessante, porque a lepra aponta para o pecado. E a igreja é um lugar que, é lógico que Deus não compactua com o pecado, mas a igreja é um lugar que pecadores vêm para o arrependimento. Então está Simão, um leproso. Hoje a lepra é chamada de hanseníase, né? Ela mudou de nome, ela é chamada de hanseníase. Então, presta atenção. Agora Jesus está lá. Simão está na comunhão. Eu não sei se você sabe, mas o leproso ele precisa ficar isolado das pessoas. Estava falando hoje que o irmão lá em Mauá, o empresário, que ele tinha um trabalho em Campinas, na Vila dos Leprosos. Em Campinas tinha um hospital que chamava Vila dos Leprosos. Então, os leprosos eles ficavam afastados da comunhão, porque a lepra ela é contagiosa. Então, eles estavam afastados. Mas, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Hoje a lepra não tem mais poder na sua vida, porque você foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Você foi perdoado. Sabe, irmãos, a lepra, ela gera algumas coisas nas nossas vidas. A lepra, ela nos separa. Então, quantas famílias estão separadas? Quantos pais e filhos separados, relacionamentos quebrados, relacionamentos assim, ruins. Por quê? Por causa de mágoas, por causa de ressentimento, porque houve uma cisão, houve uma ruptura, porque a lepra, ela isola. Eu não sei se você sabe, mas quando Miriam se levantou contra Moisés, por causa da mulher Chita, por causa do pecado de Miriam e Arão, ela ficou leprosa. E ela ficou fora do arraial durante 7 dias. Então o arraial parou até que ela fosse purificada da lepra. Então, a lepra, ela te separa, ela te distancia. Sabe, talvez você está distante de pessoas que você ama. Talvez você se separou de pessoas que você ama. Por quê? Porque a lepra, ela produz isso. Então, tem muita gente separada dos pais, de famílias, com ressentimento, com mágoa, por causa que a lepra entrou dentro de você. A lepra também te deixa insensível. Não sei se você sabe, mas a lepra, ela causa uma sensação de insensibilidade na pele. Então, a pessoa que tem a lepra, e aí fica aquela mancha ela não tem sensibilidade. Então, nos tornam pessoas insensíveis. Sabe, às vezes você não consegue se sensibilizar com o irmão que está do seu lado, um problema que ele está passando. A lepra, ela gera frieza, você se torna frio, você se torna alguém rancoroso, você se torna alguém que está anestesiado. Tem pessoas que estão anestesiadas em questão de relações. Ela não se relaciona mais com ninguém. Ela desacredita até do ser humano. Fala, não, já sofri demais, já tive muita decepção. Pessoas estão decepcionadas com a igreja. Estou muito decepcionado, quero mais saber de igreja, que eu me decepcionei. Por quê? Porque se tornou enferma, por causa da lepra que entrou no coração dela e tornou ela insensível, tornou ela dura. Mas a lepra também deixa marcas, ok? Irmãos, é algo feio, né? A pessoa tem lepra. Eu fico lembrando da história de Naamã. Naamã era um general de guerra. Naamã é alguém poderoso.
E quando o Naamã passava, ele tinha toda a indumentária do soldado. E todo mundo falava, nossa, eu quero ser como Naamã. Naamã é cara, Naamã poderoso. Mas quando o Naamã chegava em casa, ele tirava a roupa. Quando ele olhava no espelho, ele via alguém leproso. Porque ele era leproso. Naamã era leproso. Mas assim como aconteceu com Naamã, assim como aconteceu com Miriam, assim como aconteceu com o caso que nós estamos vendo aqui, né? Simão, leproso, Jesus quer curar totalmente você. Deus quer transformar a sua vida. Amém, irmãos? Agora, a lepra contagia. Já vê aqueles irmãos que te levam para o buraco? Aqui não tem. Amém, irmãos? Mas assim, lá no mundo, o cara usa droga. Mas assim, ele te leva a se furar com eles. Porque é seu amigo, ele te influencia. Porque lepra é contagioso. Às vezes tem irmão que tá com uma birra de alguém, e aí ele toma uma atitude, ele leva os outros a tomar a mesma atitude. Por quê? Lepra contagia as outras pessoas. Mas Jesus, ele cura toda a lepra. Continuando o texto aqui. Então, o leproso é aquele que vive no pecado, aquele que vivia a sua vida em pecado, mas foi curado pelo Senhor. Nós temos, vai lá, passar o verso 2, continuando. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, repete comigo, Marta. Marta fazia o quê, irmãos? Presta atenção. Lázaro, ele trouxe muitas pessoas por causa do testemunho. Mas, para servir a ceia, nós precisamos de quem, irmãos? Marta. Você está aqui hoje sentado numa cadeira porque alguma Marta arrumou a cadeira para você. Você está aqui ouvindo louvor porque alguma Marta arrumou o som para você. Você está lendo aqui o texto porque tem uma Marta, o Mar, sentado, ou mais, sentado lá passando a projeção para você. Então, na igreja, nós temos irmãos que nos servem, eles são tão preciosos, eles são tão importantes, né? Marcos 10, 43 ao 45, aqui Jesus fala algo poderoso. Se você quer ser grande, se você quer ser primeiro, você tem que ter um coração. Marcos 10, 43. Ele fala o seguinte, Marcos 10, 43 diz o seguinte aqui. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o que, irmãos? Servo de todos. Eu sei que nós falamos, pregamos sobre Marta e Maria, muitas vezes nós falamos de Marta, tacamos pau na Marta, falamos que ela escolheu a boa parte, e Jesus, né, tem até música para Maria que escolheu a boa parte, mas para Marta que serve não tem. Mas eu vou te falar, Marta é fundamental na vida da igreja. O serviço é fundamental na vida da igreja. A igreja é um lugar de servir. Essa é a característica. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para quê, irmãos? Servir. O nosso coração tem que ser um coração de servir as pessoas, de ser servo das pessoas. Sabe, a gente às vezes vai nas igrejas e o que nós procuramos é status, procuramos posições, procuramos títulos, procuramos honra. Mas, na verdade, nosso coração deveria estar na igreja para servir. Você está aqui para servir. Você viu que os homens saíram aqui agora? 4 homens, né? O Charles, os irmãos, o Lucas, o Vinícius, o Felipe. Eles foram servir lá no teatro, os jovens, Caleb, Daniel. Eles foram servir lá no teatro para os kids. Sabe, irmãos, nós temos que ter esse coração de ser servo. Então, a igreja, é um lugar de servir os irmãos, não é um lugar de ser servido. Quando você vem para cá, vem com o coração de servir, de lavar o pé do seu irmão, de amar o seu irmão. Quando você está na célula, você abre a sua casa, você tem um coração de servir ao irmão, de amar o irmão. Isso é igreja verdadeira. O resto, irmãos, não é o que nós cremos. Nós cremos que nós somos chamados para sermos servos, servir uns aos outros. Amém, irmãos? Então, quando a igreja tem um coração de servo, ela imita Cristo, porque Cristo é servo. Cristo não veio ser servido, Cristo é servo. Então, presta atenção.
Muitos Simão vão chegar. Muitos Lázaro vão chegar. E sabe quem vai cuidar deles? Marta. Marta vai limpar as feridas. Marta vai dar banho. Marta vai pegar a ovelha, tirar o carrapicho. Marta vai tosar. Marta vai cuidar, porque são aqueles que servem ao Senhor. Então, na igreja, nós temos Cristo, que é fundamental, ok? Nós temos Lázaro, que é o novo nascimento. É por isso que nós estamos aqui, nós temos Simão, que foi perdoado dos pecados. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Mas nós temos Marta, que serve ao Senhor. E agora nós temos um personagem, pode voltar lá para o verso 3 de João 12. Nós temos alguém aqui muito interessante. Eles até ministrou agora, no verso 4, 3. Então Maria, tomando um livro de falso de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, nós temos aqui um personagem. E Judas também aponta para o personagem dentro da igreja. Quem é Judas, pastor, o traíra? Não! Não é esse cara. Sabe, Judas é aquele que se incomoda com a adoração espontânea, verdadeira. Ele diz: para que cantar? Para que pular? Precisa disso? Para que orar? Para quê? Para que fazer essas coisas? Judas é uma pessoa natural. Ele está sempre olhando no aspecto natural a vida da igreja. A vida da igreja é algo sobrenatural, é algo espiritual. Mas Judas, ele vai naturalizar tudo que está acontecendo. E ele fala: precisa disso, pastor. Precisa, né? Ah, a gente manda os irmãos orar pelo outro. Precisa disso. Mas se você não ora aqui um pelo outro, você vai orar por quem? Nós somos chamados para servir. Nós só servimos coração, abençoando a vida das pessoas. Então, Judas é o símbolo daquele cara que vive na força natural, na força da carne, na força humana. Judas é o símbolo daqueles que estão na igreja e permanecem com a vida do mesmo jeito do mundo. É aqueles que vivem na igreja, mas não se converteram verdadeiramente. Eles estão na igreja, mas eles vivem totalmente a sua vida nos padrões que o mundo vive. Sabe, irmãos, conversão é aquele que mentia? Não, nunca mais. O que roubava? Não, mas Judas roubava, era ladrão. Ele estava andando com Jesus, mas não teve a vida totalmente transformada. Por que ele não teve a vida transformada? Foi por causa de Jesus? Não. Você pode falar que ele foi enviado de Satanás, tá tudo certo. Mas ele caminhou com Cristo, ele andou com ele, mas não teve a vida mudada. Sabe, irmãos, você está aqui. A lama não é mais o seu lugar, o pecado não é mais o seu lugar, as trevas não é mais o seu lugar. Você agora é cidadão dos céus, você pertence ao reino dos céus, você pertence a um reino, você não é trevas, você é luz agora. Sabe, irmãos, e aqui eu não estou falando de pecar, não estou te acusando, não estou te falando, eu só estou te mostrando algo que acontece na vida da igreja. Nós temos, talvez você hoje está com Simão. Ah, pastor, eu estou tão machucado, eu estou tão ferido, eu estou tão ressabiado de me relacionar, que eu não quero mais relacionar com ninguém. Talvez você está como um Lázaro, frio, morto, gelado. Mas eu quero te falar para vocês que estão nesses dois casos, Jesus está aqui para mudar isso. Agora, Judas, é uma decisão. Você tem que escolher, falar: eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado. Oh, Senhor, eu não consigo. Você sabe um dia eu falei para Deus: Senhor, fala para mim, fala o que eu sou. E eu lembro que eu fui nessa oração, me arrependi tanto. Que Deus, o Espírito começou a ministrar no meu coração: você é mentiroso, você é hipócrita, você pá. Tá doente. Ai, machucou. Porque eu era mesmo. Só que quando eu ouvi isso,
Eu falei, Senhor, me ajuda a transformar. Eu não consigo mudar. Me ajuda a ser transformado. Talvez você está aqui hoje. Você não consegue mudar certas coisas na sua vida. Você não consegue mudar o seu temperamento. Você não consegue mudar o seu tipo de relacionamento. Você não consegue mudar. Tem coisas que você até aceita. Você vem para a igreja, mas tem coisas que você não consegue mudança, você não consegue transformação. Eu quero te falar, não seja como Judas, não espere até o final. O Senhor pode mudar a sua vida hoje, você pode ser transformado hoje, você pode ser mudado hoje. Então preste atenção, irmão, em algo aqui poderoso. Judas tinha um talento natural. Talvez Judas seria um bom administrador. E Jesus pegou Judas para cuidar das finanças e falou: poxa, eu vou trazer Judas para perto. Vou trazer ele para caminhar comigo. Ele é muito bom administrador, mas aquilo que era a força de Judas se tornou a pedra de tropeço na vida dele. Judas sai e traz Jesus. Judas se revoltou. Ele se revoltou quando Maria quebrou o vaso nos pés de Jesus, sobre a vida de Jesus. Ele se revoltou e falou que era um desperdício. E ela fez isso gastando 300 denários. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Então você vai olhar a questão, como Elias falou aqui, do valor. Então Judas é aqueles que não valorizam a presença. Sabe, tem muita gente dentro da igreja que não valoriza a presença, não valoriza a unção, não valoriza a oração, não valoriza a leitura da palavra, sabe, não valoriza o mover, não valoriza estar junto, não valoriza a célula, não valoriza o culto. Para ele, se ele vai, tá bom, se ele não vai, tá bom também, se ele orou, tá bom, se não orou, tá bom também. Leu a palavra, tudo bem. Não leu a palavra, tá tudo bem também. A vida é quem segue. Eu vou viver na minha vida. Esse é um caminho, é o caminho de Judas. Sabe? E lá na frente, o seu ponto forte da sua carne vai derrubar você. É por isso que às vezes você olha esses homens, são assim, lá na frente caindo. Por quê? Porque se acham autossuficiente. Eu não quero me achar autossuficiente. Eu careço da glória de Deus. Eu preciso do amor dele. Eu preciso da graça dele sobre a minha vida diariamente. Amém, irmãos? Quantos precisam do Senhor também? Sabe? É que a revelação de quem nós somos. Sabe, irmãos? Tem coisas que você é muito bom. Mas Deus quer tocar lá naquilo que você é muito bom, porque o que você é bom aos olhos do mundo. Mas talvez, será que você é bom aos olhos de Deus realmente? Nessa área? Deus quer mudar, quer transformar. E por último, irmão, nós temos uma personagem, ela apareceu no meio. Vai lá, João 12, a partir do verso 5. Porque não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Continuando. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Então presta atenção aqui, eu quero encerrar, a equipe de louvor pode subir. Aqui nós temos uma outra personagem, o nome dela é Maria. Realmente aqui quebrou o vaso de alabastro. Quem é Maria? Pastor, quem é Maria? Maria é aquela adoradora. Maria é aquela que ama a presença. Maria é aquela que dá valor. Ela escolhe a melhor parte. Ela dá valor à presença. Ela dá valor ao Senhor. Ela dá valor às coisas do Senhor. Enquanto Judas acha um desperdício, Maria está falando assim: eu entregaria toda a minha vida para o Senhor. Eu daria tudo. Esse vaso é pouco. Eu derramaria a minha vida aos pés dele. Então, Maria é um símbolo da adoração verdadeira. Gênesis 8:21, quando Noé levantou um altar ao Senhor, Gênesis 8:21, olha que interessante que acontece. Gênesis 8:21. Gênesis 8, tá 12, isso. Olha só, quando Noé levanta um altar a Deus, olha que o Senhor, volta lá no 20, só para eles entenderem, volta no 20, desce aí. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo:
não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha só, a oferta que Noé produziu subiu como um cheiro agradável. A palavra de Deus diz que a nossa oração sobe como incenso suave até o trono de Deus. Quando você abre a sua boca, Deus está lá do trono dele, a minha igreja está reunida. Ah, eles estão lá me louvando, adorando. Olha, você está aqui no meio das suas crises, no meio da sua dificuldade, no meio das suas lutas. Você está aqui destruído, mas dentro de você o Espírito está pulando. Eu não vou desistir. Para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. A crise está vindo, a dificuldade está vindo. O que eu vou fazer da minha vida é só Ele. A dívida está chegando, as cobranças estão aparecendo, mas Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Ele é meu Deus. Nele eu tenho e eu posso todas as coisas. Eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu estou passando por essa crise, mas eu sei que não há nada demasiadamente impossível que o Senhor não pode fazer. Eu sei que os teus olhos estão de dia e noite sobre a minha vida. Eu sei que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Por isso eu estou aqui louvando e adorando ao Senhor, porque eu estou descansando na tua presença, porque eu sei que quando eu estou aqui descansando em tua presença, dos céus a resposta será liberada sobre a minha vida, em forma de pessoas que vão se conectar comigo, em forma de pessoas que vão chegar e trazer uma palavra dos céus para a minha vida.